Das vilas às cidades. Na aula passada, a gente estudou a formação dos primeiros grupos, os indígenas, os portugueses, os africanos. Aí hoje vamos das vilas às cidades, certo? Vou realizar aqui um pouco da leitura. Muitos portugueses que vieram ao Brasil tinham o objetivo de ocupar a terra e enriquecer. Quem eram esses portugueses? Os colonos. Eles começaram a ocupar nossa terra e enriquecer. Esse era o principal objetivo deles. A maior parte do trabalho pesado não eram eles quem realizavam. Eles escravizavam os indígenas e africanos para trabalhar na produção do açúcar, na roça, nos serviços domésticos, nos cuidados com gado e entre outras atividades. As vilas foram surgindo onde havia atividades econômicas, certo? Tudo girou em torno disso, a centralidade das atividades econômicas, que foram se formando as vilas. Aí vem o terceiro parágrafo. Em 1549, chegaram ao Brasil os membros de uma ordem religiosa chamada Companhia de Jesus, ou seja, os jesuítas. Eles vieram para divulgar o catolicismo e fundar escolas. As primeiras escolas no Brasil foram fundadas pelos jesuítas. Aí também, em 1554, eles fundaram um colégio que deu origem à vila de São Paulo, de Piratininga, onde atualmente está a cidade de São Paulo. Ou seja, aí vocês viram jesuítas que vieram para o Brasil divulgar a religiosidade, divulgar a fé católica e fundar escolas, E na ilustração vocês vão ver o assentamento de jesuítas, onde eles viviam há mais de 400 anos atrás. Antes de construir o colégio, eles moravam em casas de madeira que eram construídas pelos indígenas. Aí vocês vão observar aqui essas duas imagens, que é o pátio do colégio, onde os jesuítas viveram, essa imagem mais antiga. E na primeira imagem, também é a foto do pátio do colégio, no município de São Paulo. Sofreu várias modificações, mas a sua estrutura foi preservada. Por quê? Por que foi preservado? Porque é um marco histórico. Isso tudo lembra o surgimento da vila, que deu origem ao município de São Paulo. Ou seja, é a preservação da memória da cidade. Aí nessa imagem, vamos ler um pouquinho aí. Em 1549, o governo português enviou uma expedição para o Brasil, comandada por Tomé de Souza, para fundar a cidade de Salvador, no estado da Bahia. Por que eles escolheram esse lugar? Porque havia engenhos de açúcar nas proximidades e o solo era fértil para a sobrevivência dos colonos. O nosso país, ele produz muitas riquezas, por isso era alvo de cobiça dos povos europeus, Eles sempre buscavam nossas riquezas, por isso começaram a ocupar nossas terras. Aí, continuando, Salvador foi construído no alto de um morro. Para quê? Para dificultar os ataques indígenas e de outros povos estrangeiros. Eles brigavam pelas terras. Aí, já para se defender, eles construíram suas casas no alto dos morros. Na parte mais alta foram construídas as principais casas e prédios, Ficavam as pessoas ligadas ao governo, ficava o poder nessa parte mais alta. E os líderes religiosos também. Na parte mais baixa, as construções eram simples e ficaram o restante das casas e os armazéns. Por quê? Porque ficava mais próximo ao mar e facilitava o transporte dos produtos que chegavam através dos mares, Chegavam pelos portos. Por isso, os comércios ficaram nas partes mais baixas. E nessa imagem de baixo,
É a planta de Salvador, planta da cidade. Tem as cores, vocês vão olhando na legenda. Essa parte lilás toda era muro. Tudo era muro, essa parte lilás. Eles construíram muros ao redor da cidade para reforçar a segurança. Observem direitinho a legenda. Aqui nessa próxima imagem, 2 imagens na verdade, né? Representa Salvador, certo? As partes mais antigas de Salvador, conhecidas como Cidade Alta e Cidade Baixa. É o que a gente leu lá atrás. Na parte de baixo, localizam o seu porto e o mercado, o comércio ficava na parte baixa. Na parte de cima, importantes prédios históricos, a igreja, o palácio. E se vocês observarem direitinho as 2 imagens, não mudou muita coisa. Ainda hoje, se a gente observar direitinho, podemos perceber a divisão de Salvador, que ainda tem casas construídas na parte mais alta e casas na cidade baixa, assim como no início da sua fundação. Observem direitinho as 2 imagens. E o que evoluiu nessas imagens? Os barcos. Os barcos são mais modernos, novas construções. Leiam com atenção e respondam essas atividades, da primeira até a 4ª.